Pessoal, vamos lá para a nossa aula de português dessa semana. Então, eu sou a professora Karine Rodrigues, da Escola Jaime Laurindo da Silva. O assunto dessa semana que nós iremos trabalhar vai ser o trovadorismo. A gente vai ver o contexto histórico em relação ao trovadorismo e a parte literária, tá certo? Esse assunto, ele faz parte do nosso livro de português e está nos capítulos de literatura. Quando a gente fala de trovadorismo, a gente não tem como deixar de associar o contexto histórico, né? É o nosso primeiro momento literário que nós iremos estudar em Portugal. Como eu já disse para vocês, o trovadorismo ele não vai existir no Brasil, né? Porque basicamente nós fomos o que descobertos, né? Entre aspas, no século XVI. Então, em 1500. Então, assim, tudo que tem antes do século XVI, o que a gente vai estudar na literatura vai ser na Europa e mais especificamente em Portugal, que foi quem nos colonizou. Então, assim, dentro desse contexto histórico, a gente vai estar onde? Na Idade Média, mais ou menos entre o século V e o século XV. Essa Idade Média ela pode ser dividida em Alta Idade Média, né, e em Baixa Idade Média. O trovadorismo também ele é conhecido como Idade das Trevas. Por quê, né? Vai ser um momento que vai ter muita repressão em relação à própria fé, à própria religião. As pessoas vão estar muito voltadas a essas questões, né? Então a gente vai ter o rei, né? Nós temos uma sociedade direcionada pelos reis, e os reis eles têm tanto o poder da fé como o poder também em relação ao seu povo. Então, assim, tudo que era feito nessa época da Idade Média era considerado pecado, né? Então, muitas questões são consideradas erradas nessa época da Idade Média. Então, muitas pessoas foram punidas, livros foram queimados, pessoas foram queimadas vivas também, consideradas bruxas. Então, por isso esse momento é considerado a Idade das Trevas. Na Baixa Idade Média, a gente vai ter mais ou menos aí por volta, né, do século XI ao século XV. E aí a gente vai ver um percurso de um renascimento, né, a tentativa de um renascimento urbano, comercial, ampliação em relação à agricultura, né, e um certo desenvolvimento econômico. Olha só como é que funcionava a sociedade feudal. A gente vai ter três figuras muito importantes dentro da Idade Média. Essa questão do próprio rei, né, do clero e dos guerreiros, né, que iam defender a fé cristã, católica, né. Então, deixar bem claro, a religião nessa época predominantemente era o catolicismo. E na base mesmo da pirâmide, a gente vai ter os trabalhadores, os camponeses e servos. E a gente tem uma grande influência da Igreja Católica, né, que é considerado o clero. Toda vez que vocês verem essa palavra clero, lembre-se de igreja, né? O clero tinha um status dentro desse contexto histórico aí. E os guerreiros também, que eram nobres, que lutavam para defender a fé cristã católica. E os trabalhadores, como já disse para vocês, que estavam na base da pirâmide, né? Que iam servir, né? Que serviam, que produziam para o rei. O pensamento medieval. Nessa época, gente, como eu já disse para vocês, a questão da estrutura social era muito bem definida. Não existia mudança. Quem nasceu pobre vai morrer pobre, quem nasceu rico vai morrer rico. Então não tinha essa questão de mobilidade social como existe hoje em uma democracia. E aí, qual era o principal intuito dessas pessoas? Era atender os desejos de Deus. Então, tudo eles colocavam Deus em primeiro lugar. Por isso que essa sociedade ela é considerada teocêntrica. O que é o teocentrismo? Né? Teo é Deus, centrismo é centro. Então, Deus no centro de tudo. Quando a gente for sair da Idade Média, a gente vai para o antropocentrismo. O que é isso? Antropo é homem, centrismo é centro. Então, é o homem no centro. Então, a gente vai começar a deixar de lado as questões religiosas para trabalhar a razão. Aqui não, é predominantemente essas questões de valores, de ética, né? A própria arte vai estar muito voltada para isso também. E a gente vai ter as manifestações populares, né? As manifestações populares em relação às próprias cantigas. Acho que vocês já ouviram falar essa palavra cantiga, né? Ela é bem
arcaica, porque vem dessa época mesmo, porque não existia a dissociação da música com a poesia. E aí era acompanhado de instrumentos musicais, como vocês podem ver, observar dentro da imagem, né? E o travadorismo em Portugal. Por que a gente vai estudar em Portugal? Porque Portugal foi quem nos colonizou aqui no Brasil. Então a gente vai ter basicamente no século XII, ainda não é o português de fato, né? É o galego português, que é a língua falada na época em Portugal. A primeira obra escrita em galego português vai ser a Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga da Guarvaia, que foi composta por Paio Soares de Taveiroz. Então, a partir desse texto, né, esse trovador ele produz essa cantiga e aí inicia-se a literatura em Portugal com o trovadorismo. Aí tem para vocês aí um pouquinho da Cantiga da Ribeirinha, né, do Paio Soares de Taveiroz, que ele vai falar aí que no mundo que ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti. E aí, né? Aí a gente tem um pouquinho da tradução, porque a linguagem ela vai mudar, né? Uma cantiga aí lírica, uma cantiga de amor, né? Porque ele diz: por que eu não a vi feia, né? Eu queria ter visto essa mulher feia, acabei a vendo bonita. Ele acabou se apaixonando por esta mulher. Aí nós temos a organização das cantigas. Como é que ela é dividida, né? Essas cantigas. Elas podem ser líricas ou satíricas. As líricas, elas podem ser de amor e de amigo. E as cantigas satíricas são de escárnio e de maldizer. Vamos lá para as cantigas líricas. Então a gente vai ter o quê? Lírica, gente, lembrem, também é um instrumento musical, né, que acompanhava na época os trovadores, que eles utilizavam, né, que é um instrumento de cordas para poder passar emoção também para o público. Aí a gente vai ter, nessas cantigas de amor, a gente vai ter os temas amorosos, lembrar do eu lírico. O eu lírico, ele vai ser masculino e o trovador, né, vai ser um homem que vai se declarar o seu amor para a sua donzela. Olha só algumas características aí de amigo. Eu lírico feminino, é uma indireta como confidente, a presença de refrão, paralelismo, assunto, o lamento, né, das moças em relação aos seus amados e o ambiente rural, uma linguagem discreta, né, porque as mulheres não faziam as trovas, quem faziam as trovas eram os homens com o eu lírico feminino, tá certo? Porque as mulheres não tinham tanto acesso assim, era muito difícil, né, essa questão de se expor. E a cantiga de amor, o eu lírico era masculino e era mais direta. Ele pode falar o meu amor, né? A mulher que eu amo, algo mais direto, uma linguagem para conquistar a donzela. Aí nós temos a diferença de paralelismo e de refrão. Qual é a principal diferença, né? O paralelismo, gente, a gente vai ter a repetição dos versos, só que o final ele muda. Né? Ele muda, permanece a rima, mas ele acaba mudando o finalzinho, como vocês vão percebendo aí. O refrão, ele é a repetição do verso na íntegra, ele não vai fazer essa alteração. Alguns registros históricos, né? Aonde é que a gente encontra? Porque esse é muito mais recitado, é mais cantado do que mesmo escrito. Então, por isso eles reuniram em alguns livros chamados cancioneiros, principalmente históricos, esses cancioneiros são, e litúrgicos, que são religiosos, que vão falar da religião. Então, essas cantigas, a historiografia de Portugal vai ser reunido nesses cancioneiros. Um dos principais trovadores que a gente vai ter vai ser um rei de Portugal chamado Dom Diniz, né? Ele vai ser um dos maiores incentivadores da cultura em Portugal. E alguns artistas, vejam, percebam, todos eles estão utilizando aqui um instrumento musical, né? Porque não vai haver essa distinção. Aí tem alguns artistas, trovadores, menestréis, jograis, né? Mas o principal que a gente vai estudar são os trovadores, que vão aqueles que vão recitar, que vão cantar as suas trovas nos palácios, né? É como se fosse um bobo da corte, só que mais elitizado, que ia para os palácios recitar suas trovas. Aí nós temos um exemplo, né, de uma
trova. E aí tem a linguagem mesmo que eu disse para vocês da cantiga do galego-português. Mais uma aí do galego-português. E as cantigas satíricas, gente, elas são verdadeiros documentos da vida social do povo, ele é mais do povão mesmo, né? Lá da base da pirâmide que eu falei para vocês. Aí nós temos algumas características. A cantiga de escárnio, que ela é satírica, ela é mais indireta, ambígua e o uso de ironia leve, intenção de brincadeira. De maldizer, ela é mais direta. Em algumas cantigas eles colocam até o nome, né? Se eles querem criticar alguém, se eles querem falar mal de alguém, eles colocam até o nome. São ofensivos, utilizam até alguns palavrões, xingamentos, e a intenção é de difamar alguém, né? Aí temos um exemplo de cantiga de escárnio. Então, ai, dona feia, fostes os queixar, que nunca vos quis louvar em teu trovar. Então, o João Garcia, ele vai ser indireto, né? Ele não vai dizer quem é a mulher que é feia, né? Essa mulher com certeza não deu bola para ele. O que foi que aconteceu? Ele escreveu uma trova falando que ela era feia, que ela era louca, que ela era velha, né? Então tem todo esse contexto. A cantiga de maldizer, olha só, ele já coloca, é mais ofensivo, né? Ele vai ofendendo. Chamei Dona Berinjela, nunca tamanha porfia. Chamei-lhe Dona Maria. Olha, já dá nomes, né? Já vai sendo mais direto mesmo, querendo ofender aí publicamente a donzela. Temos mais uma cantiga de maldizer, olha. Maria Mateu, daqui vou desertar. Pronto, olha, já colocou o nome da pessoa. Então, assim, quando é direto, essa é a principal diferença. A cantiga de escárnio, né, ela vai ser indireta. E a cantiga de maldizer, ela já vai ser completamente direta, citando até nomes. Algumas heranças culturais, né? Assim, porque esses trovadores, lá do início do século V, do século XV, lá em Portugal, a gente vai ter uma herança aqui no Brasil. Mesmo hoje, no século XXI, em 2020, a gente vê uma presença muito forte, uma herança muito forte, principalmente na literatura de cordel, as cantigas de roda, né? Que são acompanhadas de instrumentos musicais, muitas das vezes. A maioria dos poetas, né? Que a gente chama de cordelistas, eles não escrevem, eles recitam, eles falam, né? Porque não tem um nível de escolaridade muito alto. Então a gente tem essa herança cultural. Aí alguns exemplos que eu coloquei para vocês, olha só, os repentistas, né? As pessoas que gostam de trabalhar essa questão da cultura, né? Aí eu coloquei para vocês um exemplo de cantiga de amor, né? Que não é cantiga de amor, na verdade, é uma música relacionada à cantiga de amor, que é do Chico Buarque de Mão e Maria, né? Ele faz uma declaração de amor através de música. É uma comparação bem interessante. Eu coloquei para vocês, né, até o linkzinho que vocês podem acessar. O Chico Buarque também, ele tem muitas músicas, né, que tem muita relação com essa questão dos trovadores. Outro também que eu gosto muito é o Caetano Veloso. Aí vocês observam aí a coita, né? O que é a coita? Essa questão de tentar se declarar desse amor, né, que o homem vai tentar se declarar em relação à sua amada, sua donzela. Eu também coloquei o link para vocês acessarem. Olha só, trazendo um pouquinho mais, né, pro que vocês gostam, questão de funk e tudo. Tem aí Dona Gigi, os caçadores. Olha só, eles já colocam uma cantiga de maldizer, né, que já tá aí dentro de um contexto de ironia, de satírica, né, coloco dando nomes, então é uma cantiga de maldizer. E na próxima, MC Carol Bombeira, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Vamos lá. Minha avó maluca, tal, né? É um funkzinho, eu também coloquei o link pra vocês, né? Vocês acham que tem mais a ver aí? Depois vocês dão uma pausazinha e leiam com calma esses textos. De escárnio de maldizer. Se ele não tá citando nomes, né? Então é uma cantiga de escárnio.
e algumas indicações que eu faço para vocês de filmes que tem a ver com a Idade Média, que tem a ver com esse momento, né, da coita, do amor, é o que Shakespeare Apaixonado, Robin Hood, Coração Valente, são todos filmes aí que vocês podem assistir que tem toda uma retomada de um contexto histórico da Idade Média, como é que as pessoas viviam, como elas se comportavam, como elas se vestiam. Como eu disse para vocês, não tem como dissociar o travadorismo desse contexto histórico. Então, gente, bons estudos, respondam a atividade no formulário que eu vou enviar para vocês e assistam a aula no canal da professora Karine, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.